Irmãos, nós vamos continuar a sequência que estamos tratando aqui na aula que é sobre eclesiologia, né, sobre igreja. Nós já tratamos aí a respeito do que é igreja. Deixa eu ir passando aqui para a gente ir relembrando. Há quantas igrejas, tratando da universalidade da igreja. Falamos sobre o que caracteriza uma verdadeira igreja. Aí tratamos das 3 marcas da verdadeira igreja: pregação fiel, né, do evangelho, administração correta dos sacramentos e aplicação da disciplina. Aí trabalhamos cada uma dessas marcas aí, pontuando aquilo que a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior, o Breve Catecismo tratam. Também tratamos de algumas questões práticas, né, relacionadas aqui à segunda marca, que é a questão do sacramento. Até tratamos aí o porquê que aqui, no nosso caso, nós preferimos usar o pão asmo e no caso, o suco de uva, né, e não vinho, como você pode encontrar em outros lugares, baseado não só numa perspectiva do simbolismo, mas também numa questão legal. Falamos sobre a disciplina como marca da verdadeira igreja, mostrando aí o padrão bíblico, né, de mesmo que cientes que somente no juízo é que Deus fará a separação, mas ao mesmo tempo a disciplina como instrumento da correção divina, do amor divino, sobre aqueles que estão sendo aperfeiçoados aí no conhecimento, no amor de Deus. Aí começamos depois a falar sobre os desvios da igreja, a necessidade de se manter, né, dentro daquele padrão de uma igreja reformada, sempre se reformando. Nós temos ainda, século XXI, 500 e... Hoje, esse ano nós comemoramos 517 com 6, é isso? 506 anos da reforma. Então, mas ainda tem doutrinas a serem reformadas? Sim, claro, sempre, né? Nós mesmos aqui já tivemos a oportunidade de trabalharmos algumas questões e alguns desvios que vão acontecendo na igreja, que a gente vai usando, às vezes, alguns entendimentos da palavra do Senhor, como se fosse verdade, né? Como o exemplo foi dito hoje pela devocional, né? Pegar um versículo isolado e esquecer que Jesus é a verdade, né, que liberta, né? Como você pega lá Atos 16, quando diz: crer no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa, e aplicar isso de uma maneira indiscriminada. Ou seja, são assuntos que a gente tem que ficar sempre relembrando, estudando, tratando. Talvez um dos assuntos que a gente debruçou aí nesses últimos anos, né, a respeito de reformas doutrinárias, a questão da suficiência de Cristo, né, da própria divindade de Cristo, da onisciência de Cristo, que às vezes na tradição a gente fala que na humilhação de Cristo, Cristo acabou suprimindo alguns dos atributos divinos, ou diminuindo alguns atributos divinos, e usamos elementos idiomáticos, né, quando Jesus fala que só o Pai sabe o dia e a hora que o Filho vem, dizendo, então Jesus não sabia, ele perdeu a sua onisciência, né? Mas se Cristo perdeu qualquer grau da sua onisciência, ele deixou de ser Deus. É uma doutrina que precisa ser reformada. Está errado. Essa papagaia. Por que é papagaiada? Porque o cara ouve e vai repetindo, vira um papagaio. Aí repete aquela doutrina, ou aquele ensinamento por anos, aí todo mundo fala, Jesus se humilhou na cruz. A humilhação é um fato bíblico, mas ele continua, como a nossa crença ensina, 100% Deus e 100% homem na sua encarnação. Então ele não diminuiu absolutamente nada. E se ele fala que só o Pai o sabe, aquela expressão precisa ser melhor estudada e entendida. Vimos também a respeito das palavras de Cristo na cruz, né? Em especial, o Deus meu, por que me desamparastes? Como usado aí historicamente como sendo realmente Jesus carregava sobre si todo o peso do pecado dos seus, ou da humanidade ainda, o pessoal coloca, né? Que é outro erro. Se Jesus levou os pecados da humanidade, então não tem mais o porquê de ninguém ser condenado.
Se Jesus pagou a dívida de todo mundo, como alguns pregam, então pronto. Então pode ficar tranquilo que não tem dívida e no dia final, Deus, por ser justo, ele vai ter que salvar todo mundo, porque não existe dívida. Ele vai abrir a caderneta lá de todo mundo e vai estar zerada. Então veja, outras doutrinas que a gente precisa estar sempre reformando, né? O próprio Salmo 22, que expressa a realidade de que Deus não desamparou Cristo na cruz, né? Mas em especial o verso 24 do Salmo 22, né? Que deixa isso claro, mas que passa batido porque a gente está acostumado a ouvir isso. Pastor lá em 1950 já ensinava isso e tal. E aí a gente acaba se desviando também do padrão que a Bíblia apresenta. E tantos outros exemplos que nós já estudamos aqui. E a cada tempo você vai lendo a Bíblia, você vai questionando algumas doutrinas, algumas práticas, fala, mas da onde surgiu esse negócio? E você vai ver que está muito mais relacionado a essa papagaiada que eu estou falando. Alguém falou, o outro repetiu, e o outro foi ensinando, né? E que acaba se tornando aí o dogma, mas que está errado e precisa reformar. Assim começam os desvios. E nós vimos biblicamente que os desvios acontecem ou uma ação de fora para dentro, né, trazendo um ensinamento errado, mas também muitas vezes o desvio nasce dentro da própria igreja, um entendimento errado, uma falta de submissão a um padrão que já foi estabelecido e tudo mais. Aí nós citamos aí algumas datas históricas, né, do sincretismo que a igreja cristã assume, principalmente depois que Constantino se converte ao cristianismo e torna o cristianismo a religião oficial, e aí vai nos primeiros anos os chamados concílios ecumênicos, e depois a prática agregando algumas práticas de desvios, até que a própria igreja católica apostólica romana acaba se fundamentando, o bispado de Roma se fortalece. Em 606 você tem a declaração de que o bispo de Roma é o Papa, né? Apesar que historicamente nós já tivemos em alguns momentos bispos ou se autodeclarando ou declarando Papa. Você tem na história às vezes momentos com 2 papas ao mesmo tempo. Aí depois você tem a divisão da igreja lá em 1053, né? Com o cisma entre a igreja católica romana e igreja ortodoxa de Constantinopla, e todos esses desvios acabam sendo disseminados. E aí vai, né, passando aí pela reforma protestante, mas infelizmente a igreja continua com seus desvios. E fomos até 1950 aí tratando do dogma da presença real e corporal de Maria no céu, a ascensão de Maria como se ela não tivesse morrido. Então, são vários exemplos dos desvios da igreja. Mas hoje ainda continua. E mesmo na igreja chamada protestante, infelizmente, de tempos em tempos, nós temos que rever aí alguns princípios e preceitos, porque a tendência é desviar. Quando você olha para a igreja de um modo geral, quantas doutrinas, né, já passamos aí em relação aos desvios? Talvez os mais experientes aí, que já estudou um pouquinho, sabe, né? Nós temos aí algumas ondas que acabam trazendo princípios doutrinários para a igreja, que na verdade se referem a desvios. Quando você trata teologia da libertação, quando você trata teologia da prosperidade, quando você trata agora da teologia motivacional, do coaching, são desvios dos nossos tempos, irmãos, e que acabam conduzindo aí. Ou a gente, como nós falamos ontem na reflexão do Natal, né? Ou a gente sincretiza, a gente traz práticas de outras religiões e abraçamos, ou a gente profana mesmo, né? Que é o que tem acontecido com o culto hoje. O princípio regulador do culto, biblicamente falando, é desprezado na maioria das comunidades ditas cristãs de hoje em dia. Então, ou você sincretiza ou você profana. E a ideia, ontem falando a respeito do Natal, que é a postura de cristianizar aonde nós chegamos. Nós cristianizamos as culturas, nós cristianizamos as tradições,
as ações. Essa é a ideia, né? Cristo como autoridade sobre tudo, sobre todos, em todo o tempo, onde ele chega, nós declaramos, é dele, pertence a ele. E se é uma prática que o confronta, você joga fora. Se é uma prática que você reforma, você apodera e transforma, ótimo. Mas apontando e glorificando para Cristo. Tudo bem? Aí caminhamos nisso. E aí terminamos aí semana passada tratando sobre alguns critérios de segurança que a reforma protestante trouxe, que acaba nos auxiliando aí a manter a igreja dentro dos trilhos, né? Então, as chamadas 5 solas, somente a Escritura, somente a graça, somente Cristo, somente a fé, somente glória a Deus, de certa forma cerca a igreja, ou serve de fundamento para a igreja, para evitar os desvios. Então, se a gente traz alguma coisa nova, que não está amparado nas Escrituras, pronto, você já tem lá a bandeirinha, sola Escritura. Meu amigo, isso não está na Bíblia, isso não tem um padrão, então vamos tomar cuidado com isso. Se fere a salvação pela graça, na suficiência de Cristo, se coloca alguma coisa a mais, você não pode comer presunto nem bacon, senão você não vai para o céu, ou você tem que guardar religiosamente um dia santo, porque senão você também não vai, ou você tem que... O que mais que coloca aí, né? Você cortou o cabelo, não vai para o céu, coisa desse tipo, né? Raspou o sovaco, inferno para você, essas coisas. Então, você vê que, peraí, a graça, ou é a graça ou não é, né? Paulo vai dizer, né? Tem um texto que eu gosto muito, eu convido você, inclusive, a abrir lá, em Romanos. Romanos capítulo 11, verso 6. O verso 6 de Romanos 11 vai dizer assim, está falando sobre, um pouquinho ele fala sobre eleição, que é outro assunto, né? Você não pode confundir, um parênteses aqui antes de ler o texto. 5 solas trata desses princípios fundamentais para manter a igreja sem desvio. E os 5 pontos do calvinismo trata só da doutrina da salvação, né? Dentre elas a eleição que ele trata aqui no verso 5. Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então vamos lá, verso 5 aí. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo o quê? A eleição da graça. Isso trata lá da soteriologia, trata dos 5 pontos de calvinismo. Aí no verso 6, ele reforça somente a graça, o sola gratia. O que ele diz? E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Se o homem faz absolutamente qualquer coisa para receber a salvação, então a graça já não é graça, você já fez alguma coisa. Então veja, é um fundamento que se aí fôssemos mais, talvez, zelosos com esses princípios da sola Escritura, nós deveríamos aí confrontar diretamente tantas denominações que surgem na história, né? Séculos depois da Reforma Protestante, e que colocam no mérito a salvação, deveríamos considerá-los um desvio teológico, e que faz toda a diferença. Porque, como diz Paulo, se tem alguma coisa contrária ao fato da graça ser o único fundamento da aplicação da salvação de Cristo, então a graça deixou de ser graça, passou a ser mérito. E se passou a ser mérito, já não é mais segundo a eleição da graça. E se não é mais segundo a eleição da graça, a suficiência de Cristo já foi jogado no lixo. Logo, você tem uma heresia em curso. Olha só como é sério.
Só que aí a gente, dentro da política da boa vizinhança, né? Então, ele não acredita na graça, mas é irmão em Cristo. Se o cara está rejeitando a graça, está rejeitando a eleição da graça, está rejeitando a suficiência de Cristo na cruz, se está colocando nele a glória que é devida a Cristo, que morreu na cruz, esse cara não está servindo o mesmo Cristo que eu, ou está? O que você acha? E eu acho que não. Só que nos falta a coragem, o caráter profético de apontar os erros de igrejas irmãs, mas que estão se desviando aí e que precisam ser chamadas de volta ao padrão que as 5 solas tentam, né? 5 solas tentam nos manter nos trilhos. Então, somente Cristo, como o autor, o mediador, o Deus encarnado, e aí nós temos várias doutrinas, né, que acabam sendo manchadas aqui, quando diminui, né, aquilo que de fato Cristo é, como o exemplo que eu disse, né, a respeito de tirar lá, por menor que seja o percentual, de algum atributo divino em Cristo. Você faz isso, você está quebrando toda a estrutura espiritual e revelacional a respeito de Jesus Cristo. Se ele perdeu um pouquinho da onipotência, se ele perdeu um pouquinho da onisciência, se ele perdeu um pouquinho da onipresença, porque ele não é mais um com o Pai, se ele se separou de Deus, do Pai, na cruz, e houve uma ruptura da triunidade, da divindade, o que você está fazendo? Um desvio, você está jogando a divindade de Cristo na lama, porque se ele é um pouquinho menos que Deus Pai, então ele já não é Deus mais com o Pai, não é Deus de Deus, não é verdadeiro de Deus, de verdadeiro Deus. Então são pequenos desvios que às vezes você fala, não tem problema, né? Claro que tem, teologicamente, revelacionalmente, você está trazendo uma ruptura a verdade daquele que é o Deus Todo-Poderoso, Criador, triuno, né? Somente a fé, e aí, por exemplo, às vezes a gente não faz a distinção devida de que fé que nós estamos tratando aqui, mas é da fé salvadora, e aí as pessoas falam, nossa, mas eu conheço tanta gente que é crente, que crê em Deus. A Bíblia diz que até o diabo crê, irmãos. Crê, não estamos falando dessa crença, dessa fé, né? Por ser uma característica do senso de Deus gravado no coração do homem. O homem é um ser crédulo, ele foi criado para crer. Se ele não crê no Deus verdadeiro, ele vai crer em alguma coisa, né? Eu estava vendo essa semana, me permita aqui um parênteses, aquele professor, doutor Tassos, que é lá professor da Universidade, acho que da Rio Grande do Norte. Vocês já ouviram, já acompanharam o Tassos? Tassos Licurgo, acho que é. Vale a pena, viu? Eu estou numa empreitada aí até de ver se eu consigo trazer esse homem aqui. Mandei uma mensagem para ele, vamos ver se ele responde. O problema é que esses caras começam a ficar muito conhecidos, aí fica difícil você trazer, né? Mas o Tassos, ele é um professor universitário, talvez você já tenha ouvido algum vídeo dele. Ele foi, talvez, um dos profetas dos nossos tempos, que ele chegou numa conferência, num fórum, dentro da universidade, e ele prova a suficiência das Escrituras como um documento histórico, e que a universidade deveria se dobrar às Escrituras, no mínimo, como um documento referendado historicamente. E aí, ouvindo um vídeo dele, ele fala, por exemplo, sobre esse movimento LGBTQIA+, não sei das quantas aí, reticências. E ele fala assim, isso é um movimento religioso. Eu acho que eu encaminhei até para os meninos aí, depois eu vou encaminhar no grupo. É um movimento religioso, porque ele está indo contra a racionalidade, ele está indo contra a perspectiva biológica e fazendo você crer que é possível um homem ser mulher e uma mulher ser homem.
Isso é irracional, ele vai dizer. Então isso é crença. Ele está produzindo em você uma crença. E isso é religiosidade, que ele chama de LGBTismo. Tem o cristianismo, o espiritismo. Então agora você tem o LGBTismo. Uma religião que faz você crer numa situação que não tem amparo nem racional, nem biológico, nem científico, nem nada. É crença. Tanto é que abriu o leque. Hoje o cara, se ele acredita que ele é uma ameba, então todo mundo tem que aceitar ele, porque ele não me sinto como uma ameba. Eu sou animal agora, sou um cachorro, né? Eu sou um ser assexuado, ou sei lá o que ele quer. Aí casa consigo mesmo. Olha só que coisa. Isso é religião. Então é interessante, porque às vezes a gente vai recebendo influência e vai tolerando dentro do amor cristão, e isso acaba se tornando um desvio da igreja, né? Então cuidado. E glória somente a Deus, que é justamente o ponto que nós estamos tratando, vamos tratar nesse ano de 2025, no tema da igreja, como glorificar, né? Fazer tudo para a glória de Deus. Dito isso, irmãos, e chamando a sua atenção para o perigo dos desvios, né? Eu quero hoje tratar talvez uma questão mais histórica, que é a ideia do surgimento da própria igreja presbiteriana, como uma das, pelo menos historicamente falando, infelizmente não é uma realidade presente, né? Hoje a igreja presbiteriana está envolvida aí em contexto mundial, alguns desvios. E isso recai sobre nós aqui no Brasil. A igreja presbiteriana no Brasil também tem abraçado aí algumas heresias. Não sei se você acompanhou recentemente. Houve um cisma na igreja presbiteriana americana, porque a igreja assumiu agora a ideia da possibilidade não só do pastoreio feminino, mas também do pastoreio aceitando esse LGBTismo, né? E a última notícia que eu li lá, quase 1 milhão, né, de presbiterianos se desligaram de uma das maiores denominações presbiterianas que tinha nos Estados Unidos, por conta de que agora a igreja adotou essas posturas. E do jeito que no andar da carruagem, irmãos, né? No sacolejar da estrada emburacada que estamos trilhando, já é uma realidade no Brasil, né? E não será a igreja presbiteriana do Brasil que será preservada dessas investidas. E é por isso a necessidade que a igreja local, mesmo confederada, mas a igreja local se mantenha fiel aí aos princípios, aos padrões, porque é engraçado, até questões simples, né, da administração da igreja, é incrível. Nós tivemos recentemente no presbitério um documento nosso que foi indeferido, onde eu peço para que fosse revisado o guia de trabalho das sociedades internas, tirando a palavra da contribuição obrigatória. Aí a resposta foi, não, o termo obrigatório que está lá não é obrigatório. Deixa eu entender, está escrito obrigatório, mas não é obrigatório? É isso. O cara lá chegou para mim, não, eu liguei para o relator da comissão que fez o guia. E aí eu perguntei para ele, viu, em que sentido vocês puseram a palavra obrigatório? É obrigatório? Não, esse obrigatório está lá só por obrigatório, mas não é obrigatório. Quer dizer, então a gente faz isso nos documentos administrativos da igreja, e daqui a pouco já está fazendo, vai fazer isso também com a própria Escritura. A Bíblia diz que Jesus é a verdade, mas essa verdade não é a verdade. Porque aqui o termo verdade não significa verdade do jeito que você está entendendo verdade. Como obrigatório, que está lá no documento, não é obrigatório.
Então tira a porcaria desse termo. Se é obrigatório lá não é obrigatório, tira. Não podemos mexer. Olha, é inspirado agora o guia do GTSI? Não é. Mas veja, aí você faz documento, o cara... E aí eram 2 documentos, você tem o cara respondendo de um jeito num documento, do outro jeito no outro documento. Aí você fala, meu Deus do céu. E assim que infelizmente caminha a IPB por uma carruagem aí, teologicamente, muitas vezes sem direção, né? Mantendo dentro da própria igreja hoje já vários grupos, e que uma hora ou outra, irmãos, até como um cumprimento profético do próprio Senhor Jesus, né? Escândalos acabam surgindo e divisões e situações acontecem. Mas a base da igreja presbiteriana acaba surgindo dentro dessa ideia de preservação das marcas da igreja, de uma teologia correta e de princípios que norteiam o corpo de Cristo, né? Se dá um nome presbiteriano por uma questão de exigências aí, é lógico que é importante dizer que o nome não está relacionado a uma doutrina, né? Então, segundo o slide nosso aí, o nome vem do sistema de governo representativo, através de presbíteros. O termo no Antigo Testamento é ancião, o termo no Novo Testamento, por ser grego, é presbiteros, que seria o ancião, ou aquele que tem idade para governar. E, considerando o padrão bíblico desde Êxodo 18, onde a liderança do povo de Deus era feita através de homens escolhidos para tratar das questões, ou como diz lá em Êxodo 18, carregar a carga com o líder que era Moisés. Então daí surge o sistema representativo, onde você elege homens para governar determinada comunidade. Isso acontecia também na história do povo de Israel. Em cada vila, né, você tinha lá o concílio deles, dos anciãos ou dos presbíteros, usando o grego. E esse então é um modelo. E como nós somos uma igreja que tem um sistema de governo diferenciado das outras igrejas da época, você pega, por exemplo, a igreja católica ou a própria igreja anglicana, que nasce no mesmo contexto ali, o sistema de governo é episcopal. O que é episcopal? Você tem um bispo, uma cabeça, que comanda todas as coisas. No caso da igreja católica, quem que é o cabeça da igreja católica? Papa. Né? Na igreja episcopal, ou anglicana, metodista, que também nasce na mesma terra, né? No contexto do Reino Unido. Então você tem também essa ideia episcopal. Então, um exemplo, a igreja metodista é um exemplo de uma igreja contemporânea com sistema de governo episcopal. Então o bispo manda. Então o bispo de uma determinada região, inclusive, chega agora no final do ano, é ele que determina que pastor vai ficar em que igreja. A igreja fala, não, mas nós estamos gostando tanto desse pastor. Não, mas é para vocês não ficarem idolatrando esse pastor, nós vamos mudar ele. Vai para lá, tal, e eu vou pôr um outro ruim aí, porque vocês têm que aprender a amar o pastor ruim também. Então, é alguma coisa assim, que é o bispo que manda. Tá? Sistema episcopal. Um outro sistema possível, biblicamente falando, é o chamado sistema congregacional, onde toda a congregação define todas as coisas. A igreja batista é um exemplo, né, de igreja congregacional, com sistema congregacional, onde, por exemplo, vai transferir, né, a família do William, vou trabalhar lá em Florianópolis, então pediu transferência. Ótimo. Não é o conselho que vai dar a transferência. Eu tenho que reunir a assembleia. Irmãos, nós temos aqui o pedido do William e tal. A igreja aprova transferi-los ou não? Então veja, todas as decisões da igreja têm que ser reunida e decidida pela congregação, né? Nós vamos comprar tal coisa, apesar que aqui no nosso caso também fazemos, mas um exemplo, nós vamos comprar uma impressora, que a gente trata isso em conselho, vai. Questões que não há necessidade de uma assembleia. No caso congregacional, você não pode comprar se a igreja não autorizar. Tá? Que cor que vai pintar a igreja?
Imagina a confusão, né? Você decidir a cor que vai pintar a igreja num sistema congregacional. Mas tudo bem. E o sistema presbiteriano, que é representativo. Elege-se pessoas, ou no caso homens, da comunidade, eleita pela própria comunidade, e juntamente com o pastor, esse grupo, então, vai administrar. Então, nós temos aí alguns princípios, né, que definem isso como sistema. Um texto aí para chamar a sua atenção da ideia dos presbíteros, está em Atos 15, quando você tem o concílio aqui de Jerusalém, o primeiro concílio da igreja, o supremo concílio, né, da igreja cristã, onde estão lá reunidos os apóstolos, né, os líderes, primeiros líderes cristãos, e aí o texto vai dizer aí, Atos 15, eles foram tratados de uma questão teológica, como que era a ingressão dos gentios na igreja, e aí o verso 6 diz, então se reuniram quem? Os apóstolos e os presbíteros, para examinar a questão. Então o concílio reunindo aqueles que foram ordenados para o ministério da palavra e da oração, no caso eram os apóstolos, que eram também enviados, né? E os presbíteros, aqueles dentro da comunidade que foram separados para liderar aquela comunidade e tudo mais. Então esse sistema é o sistema presbiteriano, porque está fundamentado nos presbíteros. Eu costumo dizer, né, eu brinco, mas é verdade, esse sistema é a base daquilo que nós entendemos hoje e reconhecemos hoje como o sistema representativo político nosso, influência desse mesmo padrão, né? Você elege vereadores, você elege deputados, você elege senadores, é o padrão, elege o próprio executivo. E por isso, o termo presbiteriano pode ser usado em qualquer contexto, não necessariamente dentro da igreja. Então eu brinco que amanhã depois você pode encontrar aí passando pela rua, centro de macumba presbiteriano. Qual seria o problema? Nenhum. Está dizendo que aquele centro de macumba é administrado não por um pai de santo, mas por um colegiado de pessoas. Porque o termo presbiteriano refere-se ao sistema de governo. Nossa, pastor, mas isso seria um absurdo. Seria. Porque historicamente o termo presbiteriano refere-se a uma denominação, né, nascida na Escócia, o John Knox, com viés calvinista e tudo mais. Mas o termo em si, se for usado para tratar do sistema administrativo, pode ser aplicado a qualquer lugar. Clube de campo, sei lá, eu das contas, presbiteriano. O que está falando? Que aquele clube de campo é administrado através de pessoas eleitas pelos próprios associados. É só isso. Então, não se assuste, porque hoje nós temos aí inúmeras igrejas, e aí o ponto crítico dessa situação é que você tem igrejas que mantêm o nome presbiteriano, só que o sistema de governo não é representativo, é episcopal. Aí você fala assim, por que esse grupo está dizendo no nome dele que ele é presbiteriano no sistema de governo e na prática atua de outra forma? Porque ele não entendeu nada. Só que ele dividiu da igreja presbiteriana e levou o nome consigo. Né? Hoje já mudou de nome, porque eles entenderam que era negócio fora do padrão. Mas dentro da história do nosso presbitério nós tivemos algumas divisões, e uma das igrejas que dividiu, inicialmente, dividiu e pôs o nome assim, Igreja Cristã Evangélica Presbiteriana. Só que aí quem que mandava na igreja? Um cara. Então não é presbiteriano. Aí eles falaram, algum iluminado chegou para eles e falou, gente, mas o termo presbiteriano não é aplicado no nome da nossa igreja. É verdade.
Aí mudaram para a Igreja Cristã Evangélica Apostólica, porque agora a autoridade está sobre a figura de um, entre aspas aqui, apóstolo. Opa! Mas aí alguém chegou e aí mudaram de novo. Eu não vou falar o nome, porque senão vocês vão saber que igreja é, né? E com a internet aí, e sob o direcionamento do Dr. Márcio aqui como advogado, então eu tenho que evitar esses negócios, né? Então, mas vê, aí muda de novo. Mas lógico, porque não tinha o porquê de você colocar presbiteriano. Presbiteriano refere então somente ao sistema de governo. Dito isso, então nosso sistema de governo é um sistema bíblico, né, baseado lá em Êxodo. Abra a sua Bíblia lá em Êxodo 18. Eu olho para vocês rindo, eu não sei se vocês estão rindo de mim, para mim, ou qual que é o negócio aí? É tudo? Então tá bom. Então vamos lá, Êxodo, capítulo 18, você tem aqui a famosa proposta ou sugestão de Jetro, né? Alguém poderia dizer jetroriana, né? Porque quem deu a sugestão foi Jetro. Jetro era o sogro de Moisés. Então, verso 17. Estou aqui em Êxodo 18, verso 17. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Sem dúvida, desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isso é pesado demais para ti. Tu só não podes fazer. Então, o que estava acontecendo? Moisés estava recebendo, se você ler no verso 13 aí, você vai entender o contexto. Ó. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até que hora? Até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés, tudo que ele fazia ao povo, disse: que é isso que fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Não tinha inventado nem a senha ainda, né? Então, Jetro chega para Moisés e fala: cara, você não vai aguentar esse pique. Vai ficar demais. Sozinho você não vai dar conta. Aí veja lá a partir do verso 19, que é a proposta. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Aí, ó, se Deus aprovar, você ouça aí o meu conselho. Representa o povo perante Deus. Leva as suas causas a Deus. Essa é a figura do ministério pastoral, tá? Ensina-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que deve andar e a obra que deve fazer. Então, seja, foque o seu ministério, Moisés, a obrigação que você tem, que é o ministério da palavra e da oração, que depois lá em Atos 6 vai deixar isso claro. E aí o que você faz? Verso 21. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e faz o que com esses homens? Coloca-os, põe-os sobre eles, sobre o povo, por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena, eles mesmos julgarão. Será assim o quê? Mais fácil para ti. E eles levarão a carga contigo. Se isso fizeres e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo esse povo tornará em paz ao seu lugar. Então aqui surge esse padrão de representatividade, né? Onde ele diz: escolhe aí homens com qualificações específicas e coloca eles em funções para que julgue o povo, leve a carga contigo e para que você consiga fazer a obra que o Senhor te confiou. Então aqui nasce. Depois, com o progresso, nós vamos vendo que essa questão aqui, próprio Moisés é quem escolhia, o líder escolhia quem era os seus
os homens que ele iria dividir. Depois, já no contexto do Novo Testamento, você vai ver aí, desde a ascensão de Cristo, o próprio colégio apostólico elegendo lá Matias, e o princípio em Atos, onde a igreja deveria se reunir com oração e jejum para eleger homens para assumir esse caráter administrativo da igreja. Que depois o apóstolo Paulo, nas chamadas cartas pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, basicamente essas, né? Agora o Filemão, mas nas 3 primeiras, trata das qualificações para se aplicar na vida daqueles que seriam eleitos. E aí, um outro texto importante para você dar uma olhada aí, Atos capítulo 6. Quando você tem da instituição dos diáconos. Então, houve um crescimento da igreja, uma necessidade específica, que era socorrer as viúvas, né? E aí você tem assim, verso 1, ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos gentios, dos que não eram judeus, aqui chamado helenistas, ou seja, que estavam sob a influência da cultura grega, contra os hebreus, que eram judeus. Porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Para aqui. A igreja cresceu, havia aqui necessidades, viúvas haviam se convertido, essas viúvas estavam sendo assistidas pela igreja, e na distribuição dos elementos necessários para a manutenção dessas mulheres, né? O que estava acontecendo? O judeuzão acabava puxando a sardinha para o seu lado, né? E servia só as viúvas que eram do povo judeu e esqueciam as viúvas que eram dos povos gentios ou dos outros povos. Isso houve uma murmuração, o pessoal começou a reclamar. A reclamação chega até a liderança, que eram os apóstolos. E o que diz aí? Então, os 12, aqui já com Matias, inclusive, né? Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, então veja aqui, é uma assembleia, né? Convocou todo mundo. E disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens, e aí qualificações, né? De boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço, ou desse ministério. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra, que é o ensino, a docência, o ensino e a pregação. Por isso, dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, inclusive referendado pela Confissão de Fé, Catecismo Maior, Breve Catecismo, o pastor, que é o presbítero docente, é o único que foi ordenado, licenciado e, primeiro, vocacionado, né? Vocacionado, chamado, licenciado, ordenado e, qual que é o termo que se usa lá? E dado assento, né? Vamos assim dizer, não é esse termo, sobre uma determinada igreja, para ser o responsável do ministério da palavra e da oração. Sob a tutela dele, a autoridade dele, o ministério dele, todos os outros acabam servindo, ou no ensino, ou tal, mas debaixo dele, porque nenhum outro foi chamado, dotado, licenciado e ordenado para o ministério da palavra. Essa é uma das coisas que a igreja tem perdido, né? E alguns defendem dentro da igreja presbiteriana essa questão do ministério leigo, que é a marca de outras denominações. O cara lá se converteu ontem, mas se o cara tem não sei quantos seguidores na internet,
o sistema episcopal, o pastor que manda, ele fala, eu vou te consagrar bispo, vou te consagrar apóstolo, vou te consagrar sei lá o quê. Aí o cara sabe lá, a Bíblia Sagrada, pronto, é pastor. Não é assim que funciona? Isso não é presbiterianismo, irmãos. Ministério leigo dentro da igreja presbiteriana, confessionalmente falando, não existe. Só que o que acontece? Você vai recebendo batista, você vai recebendo assembleiano, você vai recebendo metodista, você vai recebendo ex-católico, espírita, não sei o que, tarará. E o cara vem para a comunidade, ele começa a torcer para o Corinthians, mas quer mudar a cor do time para verde. Se você me entende. Você vem para a igreja presbiteriana, uma igreja histórica, que está fundamentada numa perspectiva bíblica, numa perspectiva confessional, histórica, né? Constitucional, e se ela definiu que a cor dela é preto e branco, você não vai chegar aqui e vai propor para mudar para azul, para mudar para roxo, para mudar para verde. Então, dentro do sistema presbiteriano, aquele que é responsável pelo ministério da palavra e oração são aqueles que foram vocacionados, dotados, preparados, licenciados, ordenados e empossados como um pastor de determinada igreja. Se você não passou por esse processo, meu amigo, olha, você não foi chamado para isso. Ah, mas eu quero ter um ministério leigo. Então você não tem que ficar na igreja presbiteriana. Aí você faz como alguns aí, procura outra. Você não andou, você não caminhou o caminho, você não comeu o sal. E aí agora você quer comer o pernil temperado com sal? Deus não te chamou para isso. Você vai agora, não, então vamos mudar isso na igreja presbiteriana. É o que está acontecendo, infelizmente, aí, nos rincões do universo presbiteriano. Vai trazer confusão para a igreja, porque você está quebrando, solapando estruturas que fazem da igreja presbiteriana uma igreja presbiteriana. Ah, não concorda com isso? Você acha que isso não é bíblico? Como nós estamos te provando aqui e mostrando? Ah, então, tudo bem, meu amigo. Você é livre para seguir feliz o seu caminho, que vai saber para lá onde vai dar. Vai firme. Não tem problema. Não é obrigado a ser presbiteriano. Mas uma vez que está dentro da igreja presbiteriana, a ética, o bom senso, a lealdade e outras virtudes irmãs deve te conduzir a dizer, ó, eu sou membro dessa igreja, então, se eu torço por Corinthians, eu vou usar preto e branco, não vou usar verde. Se eu sou gremista, nunca vou usar vermelho. Não é assim que acontece? Ué, então tá bom. Agora não, eu sou presbiteriano, mas nós vamos ter batismo por imersão agora. Ou o ministério do presbítero da docência não existe mais. Agora qualquer um prega, levanta, é igual a Congregação Cristã do Brasil. Quem tem a palavra? Não é, ué. Se você acha que o certo é chegar na igreja e falar, quem tem a palavra? Aí levanta qualquer um lá e fala o que acha que tem que falar. Então você está na igreja errada. Você tem que procurar a igreja que faz isso. Não sei se eu estou sendo claro aqui. O problema é que a gente tinha uma propaganda da década de 80 da Honda. Eu era moleque. Eu ia no meu barbeiro, estava lá, essa propaganda na parede do meu barbeiro. Aquele negócio me chamou a atenção, porque ele não era nem para estar lá, era o barbeiro. Mas tudo bem, o cara gostava de moto e tal. E aí, a propaganda era a seguinte, era uma propaganda da Honda, que tinha lá uma CG 125, daquela do banco reto, isso lá na década de 70, lembra? Você teve uma dessa, Ailton, ou não? Não, eu sou da mesma época, mas você teve uma dessa ou não? Tem, aquela do banco reto, farol redondo. Lembra, seu Marco? Tá. E azulzinha bebê. Não é isso?
tinha lá uma foto dela e embaixo uma outra foto. E no lugar do tanque, que era característico da Honda, era um barril de vinho, de madeira. Sabe aquele torneio de vinho? O cara tirou o tanque da moto e pôs um barril de vinho no lugar do tanque da moto. E aí a propaganda dizia, para você usar somente peças originais Honda. Porque senão você ia desfigurar a Honda. Fantástico aquilo. Campanha publicitária fantástica para aquela época. E aquele negócio me marcou. O que acontece? Por que eu estou falando dessa propaganda hoje? Vamos pegar aqui a analogia. A igreja é uma Honda com todas as peças originais. Aí você chega aqui e aí você quer trocar o tanque da Honda por um tonel de vinho, meu amigo. Vai continuar sendo a Honda? Não, não vai continuar. É outra coisa, menos a Honda. Então, se existe historicamente todo um processo para definir os princípios teológicos, o princípio confessional, a estrutura funcional da igreja, as funções privativas, o meio de administração, o sistema para eleger esses irmãos. E aí vem aqui na frente, na hora da ordenação, o cara fala assim para tudo. Já prestou atenção nisso? A falta de lealdade que nós temos no nosso dia é algo impressionante. Porque na hora da ordenação do cara mesmo, que você fala assim, você vai imitar uma galinha morta? Ele fala, vou. Ele aceita tudo que você fala, ele vou. 6 meses depois que ele chegou aqui e prometeu fidelidade à confissão de fé, ao padrão constitucional, à liderança constituída da igreja. 6 meses depois eu ainda estou sendo generoso. Às vezes é no outro domingo já. Aí no outro domingo já o cara, eu fui ordenado presbítero da igreja, diácono da igreja. Aí ele já quer trocar o tanque da moto. Vai dar certo esse negócio? Não vai, irmãos. Saiba que você está numa denominação cristã, bíblica, com critérios, e aí quer trocar o banco, com, sei lá uma cela, e eu acho, se não me engano, na campanha de publicidade tinha isso também, punha lá uma cela de cavalo no lugar do banco. Continua sendo Honda? Não, já deixou de ser Honda. Você mudou, acabou. Ah, mas o motor ainda é, mas não é Honda mais. Já mudou, desfigurou, descaracterizou. E é isso que infelizmente acontece. Então a igreja, ela tem bases fundamentadas nas escrituras e que conduz o dia a dia dela para evitar desvios, evitar inclusive erros teológicos. Mas vamos lá. Então nós vimos que se trata aí de um sistema de governo bíblico. Então é uma igreja vinda da Reforma Protestante, século XVI, tendo como sistematizador de doutrinas João Calvino e John Knox, né? Eu acabei me colocando, eu achei, mas John Knox, que era escocês, que começou a pregar o evangelho na Escócia, foi expulso da Escócia e foi se exilar em Genebra. Lá ele recebe ensinamento de quem? Quem que estava em Genebra sistematizando a fé cristã? Quem? Calvino. Aí ele vai, recebe isso e tal. O que ele faz? Morre lá. A rainha lá que estava perseguindo ele, a sanguinar, ele volta para a Escócia. E aí inicia aquilo que ficou conhecido como presbiterianismo na Escócia, que é inclusive a religião oficial na Escócia até o dia de hoje. Tá capenga também por tantas coisas que aconteceram, mas é a igreja oficial. E aí então ele institui a igreja presbiteriana lá
dentro dessa questão do sistema de governo, que acaba influenciando todo o Reino Unido, mesmo a igreja anglicana, acaba depois acessando uma parte dela, essa ideia da representatividade. A própria confissão de fé, depois, séculos à frente, acaba vindo dessa influência do presbiterianismo escocês, do puritanismo inglês, e gera aquele documento que nós temos hoje como símbolo de fé. Então nasce isso. Esses puritanos, presbiterianos, né, vão para os Estados Unidos, também por perseguição, para colonizar, aquela coisa toda. Ali fundamenta-se a igreja presbiteriana americana, e de lá, então, enviam-se missionários para cá, e aqui, por isso que a igreja presbiteriana chega aqui. Então a chegada no Brasil se deu no dia 12 de agosto de 1859, com o reverendo Archibald Green Simonton, que é, historicamente, né, o fundador da igreja, porque ele que dá o pontapé inicial, mas não é o craque do time, irmãos. Isso é preciso ser dito. Tá? Archibald Green Simonton, mesmo porque ele não vive muito tempo depois, morre, né, precocemente, mas ele é o cara do pontapé inicial. Inicia lá, tal, mas depois vieram o Blackford, vieram outros, mais para frente, pessoas que vão fortalecer a igreja, como nós conhecemos hoje, que é os craques mesmo, que pôs o negócio para funcionar. Tudo bem? E aí você tem uma história riquíssima, linda, mas que começa com o reverendo Archibald Green Simonton, né? Eu brinco aqui, né, porque a cor da igreja presbiteriana no mundo inteiro é azul. O símbolo, a cor. Aqui no Brasil, só que a igreja presbiteriana é a cor. Qual que é a cor da igreja presbiteriana? Verde, dos símbolos, né? A sarça, verde e tal. A gente compra até cadeira verde por causa disso e tal. Mas eu brinco que é por causa do Archibald Green, né? Um joguinho de palavras aqui que alguém acabou usando aí para mudar. Porque a cor da igreja presbiteriana no mundo inteiro é azul, tá? Mas só para você chegar... mas aqui no Brasil é independente. Pegou isso. Eu vou falar um pouquinho. A igreja independente, no caso da igreja presbiteriana, começa em 1859, a igreja independente vai surgir em 1903. Deixa eu já falar, né? É outra denominação. E que surgiu na época porque estava tendo já vários pastores brasileiros, já ordenados, e a administração ainda dependia dos recursos vindo dos Estados Unidos. Esses pastores brasileiros queriam uma autonomia, uma liberdade administrativa dos Estados Unidos. Por isso, independente dos Estados Unidos. E havia uma questão em pauta, que era a questão da maçonaria. Que até então, os pastores americanos aceitavam andar de mãos dadas com a maçonaria. Tá? Então esse foi um dos pivôs que gerou a divisão da IPB para a IPI, em 1903. E por que a igreja presbiteriana, então, aí ficou a igreja presbiteriana do Brasil e a igreja presbiteriana independente? E por que o pessoal da igreja presbiteriana do Brasil aceitava a maçonaria? E aceitava até há pouco tempo atrás. Só caiu isso, basicamente, houve uma ruptura institucional com a maçonaria, agora, em 2006. O Supremo Conselho de 2006, inclusive eu estava presente nessa reunião, foi assim bem cansativa, mas você vê, 103 anos depois é que a Igreja Presbiteriana do Brasil vai resolver esse problema histórico. Mas por que nós tínhamos essa ligação com a igreja, com a maçonaria na época? Imagina a situação. Professores de história aí me ajudam. Archibald chega em 1859. Quando que foi a proclamação da República no Brasil? Vamos lá, vestibulando, os professores. Dá um Google aí. 1888, acho que é isso? 89. Ótimo. Então os professores universitários me ajudando.
São 30 anos depois. Ashbel Green, Simon chega então no Brasil ainda, antes da República, o que era? Império. Qual que era a religião oficial do Império? Catolicismo romano. Olha o pepino que esse cara chega. Aí a Igreja Católica chega e fala assim, vocês não, por conta do Tratado do Livre Comércio e Navegação com a Inglaterra de 1810, vocês não podem usar gola clerical aqui, para mostrar que vocês são pastores. A sua igreja não pode ter cruz. Vocês não podem usar sino. E vocês não podem pregar para brasileiro. Pregar o evangelho para brasileiros. Dias fáceis? Não, dias difíceis. Aí há um movimento para derrubar o império, para trazer a ordem e o progresso. Infelizmente, esse exame não foi isso, mas tal. E aí, os chamados progressistas, né, os republicanos na época, qual que era o maior empecilho para se derrubar o império? O rei? Não, não era o rei. O imperador? Não, não era. Chamava-se Igreja Católica Apostólica Romana. Porque quem que determinava o rei? Quem que referendava a autoridade para o rei? Quem que recebia as benesses que o império gerava? Só o rei? Não, a igreja também. Então esses que eram republicanos, que queriam a república, estavam lutando contra quem? Politicamente falando. Igreja Católica. E eles se organizaram através da maçonaria, que era uma instituição que combatia, inclusive, a Igreja Católica. Os americanos que chegaram e tiveram a porta fechada na cara pela igreja Católica, dizendo, você não pode isso, você não pode usar aquilo, você não pode fazer isso, você não pode pregar, você não pode não sei o que, tararará, queria uma república, porque na república o Estado é laico, e aí a religião fica aberta para se pregar o evangelho. E aí a igreja, então, vai se associar a quem? Aí, quando você tem um inimigo comum, cara, você se junta para ter força para derrubar o negócio. E assim se deu, de certa forma, estou sendo muito simplista aqui, essa certa parceria dos presbiterianos com os republicanos, só que a maioria dos republicanos eram maçons, inclusive o imperador, que já estava cansado desse negócio e queria a república também. Né? Ok? Só que aí veio a república e a parceria continuou. Tanto que aí em 1903, aí os pastores nacionais chegam e falam, não, essa parceria não está certa. E nós queremos independência da igreja mãe lá dos Estados Unidos. Veio a ruptura. A Igreja Presbiteriana do Brasil continuou a caminhada, e como eu disse, só bateu o martelo sobre esse assunto em 2006. Hoje, por exemplo, a pessoa para se tornar membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem que escolher se ela vai continuar na maçonaria ou se ela vai ser membro da Igreja Presbiteriana. Apesar de muitos pastores ainda, porque é uma geração, né, ainda que está viva, estarem ligados à maçonaria, o que a igreja fez? Quem tá, mas daqui para frente não tem mais. Se o cara quer ser líder da igreja, ele não pode ser ligado à maçonaria. Então, nós estamos ainda vamos completar 20 anos aí da decisão, né, 2026, nesse processo. Então você vai encontrar alguns maçons ainda dentro da igreja presbiteriana. Mas os pastores que estão sendo formados agora são instruídos a ensinar sobre a maçonaria, a confrontar as práticas que confrontam o cristianismo, e se porventura tiver dentro da comunidade alguém que ainda seja membro da maçonaria, seja convidado a escolher. Meu amigo, você vai seguir a igreja ou você vai seguir a maçonaria?
Então hoje é o padrão. Mas lá em 1903 não era, e isso gerou um cisma. O problema é que a igreja presbiteriana independente, que surgiu para tentar resolver um problema, acabou caminhando e tropeçando nas próprias pernas, e hoje é uma igreja de uma teologia muito mais liberal, pragmática, que é a igreja mãe, que é a igreja presbiteriana do Brasil. Tá? Então hoje, por exemplo, você tem já na igreja presbiteriana independente, eles dão ceia para crianças, eles já têm mulheres nos cargos administrativos e pastoras, né? Reverenda fulano de tal. Então hoje dentro da IPI já segue essa linha mais progressista e liberal. Tudo bem? Então veja, uma igreja que nasce lá atrás, tentando resolver um problema, acaba se perdendo na caminhada aí. O programa lá. Olha que besta. Olha, tá, consegue fazer melhor. É melhor ainda. Não sei da onde. Mas as outras denominações é pastora mesmo. Não, você vai, eu vi a mesma situação. Aí você vê, né? Esse dia eu vi uma postagem tal de alguém. Ai, hoje a reverenda fulana de tal, pastor da igreja presbiteriana independente, não sei da onde, visitando a nossa comunidade e tal. Aí lá toda reverenda de uma toga, um trem lá, toda pomposa, reverenda. Tá. Então veja, você vai achar, meu amigo. E com o nome de presbiteriano. Lembra que eu falei do centro de macumba presbiteriano? Se você achar amanhã depois aí, não se assuste. Porque é só questão do sistema de governo. Então, muita gente vai chegar para você e falar assim, eu sou presbiteriano. Aí você pergunta, da onde? Porque dependendo da onde, não tem nada a ver com as doutrinas, a confissão de fé, a própria Constituição que a Igreja Presbiteriana do Brasil mantém. Tudo bem? Então, o fato de falar presbiteriano não significa que é da mesma linha teológica, bíblica, confessional. Ana. Não, eles não colocam como religião. A Ana está perguntando sobre maçonaria. Eles não se colocam como uma religião. Tanto é que eles não adoram, hipoteticamente, nenhum Deus. Eles aceitam todas as religiões. Mas eles, de certa forma, reverenciam aquilo que eles chamam de o arquiteto do universo. Não sei se já ouviu essa expressão. Isso, o grande arquiteto do universo, tá? E não sei se você já teve a oportunidade de alguma sessão aberta deles. Historicamente é algo interessante para você conhecer. Eles são cheios de ritualismo, cheios de tal. Quando eu fui, assim, até assustei. Uns caras de vestidinho, assim, com a sainha, com um cajadão na mão. O cara era o guardião do sul, guardião do norte, guardião do leste, guardião do oeste. E aí batia esse cajado no chão, aí todo mundo tal, que aí é o fulano de tal que ia falar, tal. Aí o grão-mestre, então,
aquela sainha azul clarinha dele, tipo azul bebê, tal, cheio de adereços. Então, falam que não é religião, mas é cheio de elementos relacionados aí à religiosidade, né? Mas não, oficialmente não é uma religião. Tá? Agora, por que nós, como igreja, não entendemos que é uma associação que um verdadeiro cristão deveria fazer parte? Primeiro porque a base dela é o segredo. E a base do cristão é o quê? É a transparência, é a verdade, é a luz. Então, se eu não posso ser transparente nem com os meus irmãos, não posso falar do que acontece lá, do que foi tratado, do que foi, nem com a minha esposa. Então, acaba virando uma situação. Existem situações lá de caridade, tal, de sermos muito envolvidos com isso, mas dentro da igreja nós temos as sociedades internas para fazer esse tipo de trabalho, a junta diaconal para fazer esse trabalho. Você tem aí mecanismos que a gente não precisa de uma instituição parceira para fazer aquilo que o Senhor Jesus já nos mandou fazer com a excelência que a Bíblia nos apresenta como tem que ser feito. Então, por isso que não há mais nenhuma ligação com a maçonaria. Mas, oficialmente, não é uma religião. Tudo bem? Vamos caminhar aqui para finalizar, irmãos? Então, a igreja presbiteriana é uma igreja reformada, com sistema de governo presbiteriano, que é dividido em concílios. Então, você tem aqui, dentro da igreja local, nós elegemos os presbíteros, tem que ser no mínimo 3, tá? Na verdade, como é representativo, é outra coisa aqui que a gente tem que falar. A ideia da representatividade está também no número dos presbíteros. Então, você tem uma igreja pequena, você tem lá os chefes de 10, chefes de 50, chefes de 100, chefes de... Lembra lá que Moisés fala isso lá em Êxodo? É a ideia da representatividade. Você tem uma igreja pequena, não tem a necessidade de você ter 10 presbíteros. Então, o mínimo exigido são 3. Só que acontece? Tem igreja que cresce 500 membros, 1.000 membros, 6.000 membros. E aí continua com 3 presbíteros. Você está tendo representatividade? Não está. Né? Então, o espírito da lei, né, quando diz que é no mínimo 3, aponta para essa ideia. A comunidade vai crescendo, a ideia é que você tenha um número maior de representantes. Né? Então, é assim que deveria ser, mas na prática não é. Então, o conselho nós elegemos no mínimo 3, junto com o pastor, forma-se o conselho da igreja. O conselho da igreja é responsável por administrar e disciplinar as questões relacionadas à igreja local. Juntou numa cidade lá várias igrejas, ou numa região várias igrejas, no nosso caso aqui, forma-se um presbitério, onde a cada igreja manda o pastor e um dos presbíteros eleito para isso. Aí esses dois vão representar a igreja nessa reunião da região, que é chamado presbitério. O presbitério vai eleger, de acordo com o número de membros do presbitério, existe lá uma escalinha. Se o presbitério tem até 1.000 membros, ele vai eleger lá 2 pastores, 2 presbíteros. Se tem mais de 2.000 membros, aí vai aumentando um pastor, basicamente, a cada 1.000 membros, e um presbítero. Então, aí ele elege um representante que vai para uma região maior, que nós chamamos de sínodo. E no presbitério também, aí o presidente do sínodo já é representante no Supremo Concílio, faz parte, inclusive, da comissão executiva do Supremo Concílio, e os presbitérios elegem, a cada 4 anos, de acordo com o número de membros daquele presbitério, representantes. Sempre um mínimo de 2 pastores e 2 presbíteros para enviar lá para o Supremo Concílio para tratar dos assuntos. Então, é uma igreja confederada, tem federações, e entra no âmbito local, âmbito regional, no âmbito regional maior e nacional. É assim que funciona a administração da igreja. O presidente do Supremo Concílio é o Papa da igreja? Não, ele só é o presidente. É o cara que vai presidir a reunião. Basicamente é isso. Ele é o moderador da reunião. Tanto é que pode ser mudado. Mas o reverendo
Roberto Brasileiro já está lá, não sei quantos anos, acho que é 20 e tantos anos. Tudo bem, porque ele vai sendo reeleito, a reeleição é permitida. Mas qualquer representante que está lá no Supremo Concílio, hipoteticamente, pode ser eleito presidente da igreja. E olha um detalhe interessante aqui. É possível dentro da igreja, no âmbito administrativo, ter uma mulher como presidente? O que você acha? E eu vou te mostrar qual o caminho para isso. Ela não é presbítera, ela não é pastora, então ela não pode ir pelo presbitério, nem pelo sínodo. Só que, dentro do contexto do Supremo Concílio, a secretária nacional dos trabalhos da SAF é membro. Se porventura, pastor, mas isso é muito difícil. Realmente, eu acredito que é muito difícil. Mas você tem, de acordo lá com alguma autarquia, ou no caso da Confederação Nacional de SAF, que aquela pessoa que é secretária nacional, ela é parte integrante do concílio, com direito a votar e a ser votado. Então, dentro da lei, existe essa possibilidade. Ela não vai como representante de presbitério, não vai como representante de igreja, não vai como representante de sínodo, não vai como pastor ou oficial. Mas a função dela como secretária nacional dá a ela esse direito de participar da reunião. Hipoteticamente, se ela faz parte, ela pode votar e ser votada. Então, se alguém algum dia achar que deve, pode apresentar o nome lá da secretária nacional, sei lá, do trabalho tal, né, que foi nomeada pelo Supremo Concílio, como parte do concílio, portanto, a assumir um cargo desse. Acredito que nunca veremos isso, mas esse nunca aqui, como ele diz, o obrigatório não é obrigatório, esse nunca também não significa nunca. Tá bom? Então, só para você ter uma ideia. Então, divide em concílios, né? Começando aqui, Conselho da Igreja, Presbitério, Sínodo e Supremo Concílio. No nosso caso, nós fazemos parte do Presbitério de Araraquara, que antigamente pegava Araraquara, Novo Horizonte, até Barretos. Hoje foi dividido ao meio. Então, basicamente, de Guariba para cima, chama agora Presbitério de Barretos. E nós que ficamos aqui, Araraquara, Matão, até Novo Horizonte, presbitério de Araraquara. Juntos com o presbitério de Barretos, mais o presbitério de Franca e o presbitério de Ribeirão Preto, nós formamos o Sínodo Oeste do Estado de São Paulo, ou o SOP. Né? SOP é a sigla. Sínodo sempre com 3 letras na sigla, presbitério sempre com 4. Então, no caso lá de Barretos, é o PBTS, e no nosso aqui é uma sigla que fica PARQ, que é Parque, Presbitério de Araraquara. Né? Um nome sugestivo para algumas das resoluções históricas próprias de um parque. Mas esse é o título que deram, né, pelo Supremo Concílio ao nosso presbitério. Então nós fazemos parte do Parque, Presbitério de Araraquara, do SOP, do Sínodo Oeste do Estado de São Paulo, e os nossos representantes vão para o Supremo Concílio, que se reúne de 4 em 4 anos. Então, essa igreja tem como única regra de fé e prática os ensinos bíblicos do Antigo e Novo Testamento, como palavra de Deus, e possui como padrão de exposição das doutrinas os símbolos de fé, que são 3. Qual que são os símbolos de fé? Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo. O Catecismo Maior e o Breve Catecismo, devido à Bíblia, não trazem as doutrinas devido à Bíblia não trazer as doutrinas sistematizadas. Então, tanto a Confissão de Fé, o Catecismo e o Breve, sintetiza aquilo que a Bíblia diz, no caso dos catecismos, em formato de perguntas, que é simplesmente para facilitar o entendimento daquilo que a Bíblia diz. Mas a única regra de fé e prática é a própria Bíblia. Então nós falamos aí do sistema de governo representativo,
democrático, eu pus aqui, né, uma interrogação, porque de certa forma você elege as pessoas com qualificações, mas é democrático, entre aspas, porque, pastor, eu não posso eleger mulher? Não, não pode. Dos homens, membros da igreja, você pode. Então não deve, não é democrático nesse sentido de aceitar qualquer pessoa para eleger, seja homem ou mulher, porque segue e deve obedecer os princípios que nós entendemos ser bíblicos. Então a divisão do sistema local é entre docente, presbítero regente e de beneficência, que são os diáconos. A base aí, o artigo 25, então diz: a igreja exerce as suas funções na esfera da doutrina, para isso os ministros do evangelho e o presbítero docente, na esfera do governo, os presbíteros docentes juntamente com os presbíteros regentes, e na esfera da beneficência através dos oficiais diáconos. Aí você tem isso aqui, nós já falamos recentemente, né? Das funções do pastor e as funções privativas, que é administrar os sacramentos, invocar a bênção, celebrar casamento com efeito civil, orientar a supervisão litúrgica da igreja. Então essas seriam as funções dele. Atribuições, também definidas pela perspectiva bíblica. Os regentes, juntamente com o pastor, exercer o governo de disciplina, e tem mais outras funções, dentre elas distribuição da ceia, e as questões administrativas, manter organizado documentos, aquela coisa toda. Já os diáconos, a questão da beneficência. Então, arrecadação, distribuição, cuidado dos pobres. Então, assim que funciona a nossa igreja, dividida aí nessas 3 áreas, seja de docência, regência e beneficência, através dos oficiais eleitos, representados, né, eleitos pela própria igreja, e por isso, assim se caracteriza o chamado sistema presbiteriano, que, como nós falamos aqui, é um sistema pautado em preceitos e princípios que a própria Escritura nos traz. Tudo bem? De certa forma, irmãos, para finalizar, o sistema presbiteriano é o mais seguro, administrativamente falando. Porque não fica na cabeça de um cara só. Né? E prático, porque não fica na dependência de ter reunir com quórum, tal, as pessoas para definir questões triviais aí do dia a dia da igreja. Tá certo? Nesse ponto é importante dizer também que o pastor, ele é o presidente do conselho, no sentido da administração da reunião, mas, por exemplo, a questão financeira não passa pelo pastor. Existe um tesoureiro eleito lá pelo conselho, que juntamente com os demais presbíteros, acabam direcionando a questão administrativa da igreja. No meu caso específico, eu sou o representante legal, né, como todas as igrejas, os pastores o são. Então ele responde financeiramente, judicialmente, civilmente, tudo mais. E assino junto com o tesoureiro as contas da igreja. Porém, a administração é feita pelo tesoureiro da igreja, junto com os demais presbíteros. Eu não sei, inclusive, nem quem são os dizimistas da igreja. Né? Então, se você está dando dízimo para achar que você está me agradando, eu nem sei. Né? Porque tem gente que faz isso. Né? Pastor, olha, você viu lá, né? Eu não vi. Tanto é que você recebe um número. O seu envelope, ele é numerado. Tá? Quem tem a relação dos números é o tesoureiro. A única coisa que a gente trata em conselho, às vezes ele traz um mapa de contribuição. Então tem os números, os meses e marcado se deu, se não deu. Bolinha verde, bolinha vermelha. Aí, por exemplo, tem lá um membro tal, número 52. Vai lá. Não sei quem que é o 52. Se foi um de vocês aí, eu não sei. Tá? São 52 lá. Inclusive pedimos para mudar para não ser ordem alfabética, porque senão todo mundo ia saber que o 1 era o Abner. Então foi mudado isso, já não é. Você já não sabia nem o 1 quem que é. Então, aí eu falei, o 52, tá vendo? O que é que aconteceu? Ele está desempregado? Aconteceu alguma coisa com o 52? Aí o tesoureiro sabe quem é o 52. Aí ele fala assim, não, é safadeza mesmo, pastor. É infidelidade, e ele não está dando dízimo, porque ele não está dando dízimo. Então vamos orar pelos 52. Aí eu oro, Senhor,
o 52. Eu não sei quem é o 52. Justamente para não acontecer aquela história assim. O pastor, ele dá mais atenção pro fulano tal, porque o dízimo dele é maior. No meu ministério nunca fiz isso. Eu trato aquele que nem é dizimista da mesma forma que é, porque eu não sei quem são, quem não é. Então esse é um padrão, né, que eu acho importante para o pastor, porque nós somos humanos e pecadores. Então, e geralmente aquele cara que não é fiel nos dízimos é o cara que mais dá trabalho na igreja. Então é o cara que a gente tem que desprender mais atenção para ele. Se eu fico sabendo qual que é a minha tendência pecaminosa, miserável, o cara não apoia nada, não ajuda nem no papel higiênico que ele usa aqui, rapaz. Então a tendência seria essa. Sou pecador também, não sou? Então, para me preservar, a melhor forma para pastorear de coração aberto é eu não saber. Então, não sei. Se você deu oferta, se você deu, geralmente nem sei. Tá? Quem vai saber disso vai ser o presbítero Paulo, que é o tesoureiro, e os presbíteros que, através do presbítero Paulo, chegam para o Paulo e falam, aqui está o fulano, Beltrano, é o que vai estar mais ciente. Então, para tirar o peso, tá? Então, você faz porque é uma responsabilidade sua como membro, em fidelidade a Deus, não para me agradar e não para que eu possa te tratar melhor, porque eu fiquei sabendo que você deu, né, uma oferta do 13º a mais aí, então o pastor sorri mais para você. Isso não vai acontecer, porque eu não sei, tá?